Agora, 12h38, boa tarde para você que nos acompanha pelos meios de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte. Esse é o Rede Notícia Entrevista, espaço onde nós comentamos aquilo que é destaque em Minas, no Brasil e no mundo, com uma dose de descontração, mas também de seriedade, que é a marca da Rede Catedral de Comunicação Católica de fazer jornalismo. Juliana, boa tarde. João, boa tarde. Quarta-feira animada, né? Afinal de contas, é muita coisa acontecendo e as nossas equipes, tanto de jornalismo... Quarta-feira não, né? Terça-feira. E as nossas equipes, tanto do jornalismo da Rádio América, quanto do jornalismo da TV Horizonte, aí de frente com a notícia para trazer tudo para você. E a gente vai comentar agora um pouquinho dessa terça-feira, né, João? Justamente, Juliana, dando um panorama para você que está ligando a TV agora ou está ligando o rádio e ainda não está ligado naquilo que está acontecendo em Minas, no Brasil e no mundo nas últimas horas. A gente quer começar falando de graves acidentes que, infelizmente, tomaram conta de nosso estado nas últimas horas, principalmente lá em Araguari, no Triângulo Mineiro, onde um ônibus da empresa Real Expresso acabou tombando, algumas pessoas morreram. Infelizmente, o impacto é muito grande, parece que crianças também foram vítimas dessa tragédia. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, você que está acompanhando pela Rádio América, também pela TV Horizonte, principalmente pela TV, você vê agora também no YouTube, você vê agora as imagens dessa tragédia, infelizmente. É um ônibus da empresa Real Expresso, né, que estava seguindo de Goiás a São Paulo e, infelizmente, acabou tombando na pista, vitimando algumas pessoas, pelo menos 10, de acordo com os números oficiais. Juliana, você que acompanha há tanto tempo, desde a época das outras emissoras que você trabalhou e desde aqui também, as estradas estão ficando mais perigosas a cada dia, pelo menos é a impressão que eu tenho quanto repórter de trânsito que sou. Ô, João, não só como repórter, né? A gente que, inclusive, faz esses trajetos com estrada, né? Que às vezes vai fazer uma viagem. Eu, sinceramente, eu fico muito impressionado com a velocidade dos motoristas nas estradas, né? Eu tenho, inclusive, evitado viajar de ônibus ou mesmo de carro por conta dessa violência que a gente vai percebendo. Quando a gente conversa com os órgãos de trânsito, principalmente a Polícia Rodoviária Federal, Sim. Isso é claro, né? Muito abuso de substâncias, de álcool, de drogas, a coisa do celular, a desatenção que o celular proporciona. E, principalmente, eu não sei se você vai concordar comigo, João, mas antigamente a gente tinha uma sensação assim, a pessoa tirava uma carteira, Sim. ela demorava para ter coragem de pegar uma estrada. Ainda tinha que fazer aquele treinamento para habilitado, você lembra? Hoje em dia não tem isso mais não. A pessoa tira uma carteira de motorista, Já pega estrada. Não pensa duas vezes. Então, assim, é sinal de alerta mesmo. As estradas de Minas, a gente sabe que é a maior malha, né, praticamente, do Brasil. Então, assim, ainda muitos problemas nas nossas estradas. Principalmente a questão da sinalização, né, João? Que Nossa sinalização é caótica, a conservação das estradas também. Tem umas que dependem do ER, tem outras que dependem do DENIT. A gente vê muito mato, é difícil mesmo. E principalmente aquela questão de não ter a divisória, né? Como é que a gente chama isso? As estradas realmente não ter essa questão, cada um está para o seu lado, então muito acidente frontal. As faixas não estão bem sinalizadas como deveriam ser, né? E acaba aí que os motoristas... Falta de pista dupla justamente, falta também. de pista dupla, né? As pistas a gente sabe que, principalmente nas pequenas cidades, elas são aquelas pistas unilaterais, né? Praticamente uma mão só que viram duas, né? Aquelas estradas bem estreitas mesmo, e isso acaba prejudicando a vida do motorista. A gente está passando por um momento aqui no estado de Minas Gerais, né? De transição, de privatizar mais essas estradas. Ainda vai demorar muito para a gente dizer que assim, a gente tem uma malha viária excepcional. E a questão da privatização também é um grande problema. Tem muita gente que concorda, tem muita gente que não concorda. Isso encarece mesmo para o motorista. A gente paga imposto, a gente espera, ou esperaria que as estradas fossem melhores, mas não é o que acontece. Mas a gente está nessa transição do Estado, mas o que a gente espera mesmo, né, João, é que realmente melhore, porque é isso que a gente viu, né, gente? Estrada ruim pode causar um acidente. Claro que acidente também são vários fatores, claro. Pode ter um componente humano, a gente não sabe o que aconteceu, né? Já diz, né? É acidente. Mas é acidente. Então a gente espera realmente que a gente tenha uma malha viária bem melhor aqui no estado. O que mais, João? Vamos falar de quê? Muito bem, agora 12h42, Juliana, quero abordar também mais uma ação do chamado Novo Cangaço. Para você que não sabe,
O novo cangaço são aqueles grupos armados que estão especializados em roubar agências bancárias, principalmente do interior, onde a segurança não é tão efetiva como deveria ser. A gente viu anos atrás, lá em Varginha, né, a Polícia Militar, em uma ação, acabou matando 27 suspeitos, algo que ainda está na justiça, né? E na madrugada de hoje, na cidade de Guaxupé, no sul de Minas, né, as imagens estão na tela das redes sociais, você que está acompanhando pela TV Horizonte, pelo YouTube, você pode observar, né? Alguns suspeitos armados invadiram uma agência da Caixa Econômica Federal. Os prejuízos ainda não foram divulgados, mas fato é que foi uma quebradeira generalizada na agência da Caixa da cidade de Guaxupé, bem no centro da cidade. Ô, Juliana, os bandidos estão perdendo o medo da polícia? Ô, João, olha pra você ver que engraçado. A gente olha essas imagens, né? Não tem uma alma viva na rua, né? Justamente, justamente. E aí essa questão das cidades do interior, elas ficam muito vulneráveis por conta disso, né? Eu conheço Guaxupé, já passei um final de semana lá, uma Cidade cidadezinha bonita. tranquila, Muito bonita. muito tranquila também. Muito bonita. As pessoas muito gentis, muito educadas. E essa característica do interior, né? Não tem essa preocupação mais efetiva com uma segurança, porque acha que não vai acontecer nada. Justamente. E aí os bandidos aproveitam, você vê que, olha, eles estão passeando livremente, demorando até um certo tempo para poder chegar e fazer essa situação, né? Cometer esse crime na agência. Sim. E aí é aquela coisa, né, João? O estado é muito grande, voltamos a falar sobre isso, são 853 municípios. Sim. A gente sabe que a Polícia Militar, o governo de Minas, aí se desdobra para poder tentar realmente cobrir com um número expressivo de policiais esse tanto de município, né? Mas a gente sabe que é realmente um grande desafio. E o que a gente faz, João, em relação a isso? A gente cobra das autoridades, né? A gente relata aqui, mas... Justamente, eu acredito, por isso que eu falava na redação agora há pouco com alguns colegas e partilho com você que está acompanhando a gente também agora no Rede Notícia Entrevista, uma mudança na Lei de Segurança Pública, essa PEC, né, que hoje foi encaminhada lá para o Congresso Nacional a partir do Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, entregue hoje pelo ministro Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça. Essa PEC, ela é fundamental, porque as forças de segurança brasileiras, elas precisam trabalhar de uma forma una, né? Pra gente ser bem coeso, assim. Elas precisam ser mais coesas, elas precisam ser unas, porque não tem jeito de cada um trabalhar para um lado. O crime ele tem que ser combatido, ao meu ver, Juliana, de uma forma única, né? De acordo, cada um no seu respectivo lugar, cada força de segurança no seu respectivo lugar, mas trabalhando todo mundo de forma integrada, porque a gente consegue mapear casos como esse, porque o interior nunca vai deixar de ser interior. Não, né? Graças a Deus. Graças né? a Deus por isso. O interior não vai deixar de ser interior, mas as pessoas que estão no interior estão começando a ter medo de morar no interior. É verdade. Antigamente as pessoas saíam da capital para morar no interior porque tinham medo da capital, com razão. Sim. Agora as pessoas estão com medo de morar no interior, está tendo um efeito reverso dessa palavra. Então, como lidar com isso? Tem que ter uma reforma de segurança pública, senão não tem condições. E também, assim, no Código de Processo Penal também, né? Porque Justamente. também não adianta, a polícia vai lá, prende, a gente já ouve isso há muitos anos, aí a justiça vai lá e solta. Aí tem a questão, não tem antecedente, né? Às vezes o cara está cometendo vários crimes aí, mas nunca foi pego. Então, Justamente. assim, como é que a gente vai dosar, né? Fazer essa dosimetria e conseguir considerar todo esse processo, né, se o crime foi mais violento, se foi premeditado, para poder chegar a realmente uma sentença que seja adequada e a gente ter esse reflexo aí na segurança. Muito bem, agora 12h46, esse é o Rede Notícia Entrevista, nós estamos conversando sobre os principais assuntos dessa terça-feira, eu e Juliana Lima, TV Horizonte, Rádio América, todas integradas nesse momento até 13h. Juliana, eu quero voltar a falar nesse momento, para quem está acompanhando a gente não está sabendo da novela chamada Hospital Maria Amélia Lins, né? Fecha, não fecha. Tem liminar, tira liminar, vai fechar, vai abrir, vai privatizar, não vai privatizar. Hoje nós tivemos um novo capítulo dessa história, porque o Ministério Público ele recebeu, Juliano, uma denúncia de improbidade administrativa contra a direção da FEMIG, né, que é a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, que é a mantenedora do Maria Amélia Lins, através do vereador Bruno Pedralva, do PT, que inclusive é médico, né, ligado ao Sindicato dos Médicos. Ele está pedindo o afastamento da presidente da FEMIG, a Renata Dias, e de outros diretores da fundação. O parlamentar está acusando os gestores de forçar o sucateamento do Hospital Maria Amélia Lins na região Centro-Sul, com o objetivo de terceirizar a gestão da unidade, com prejuízos ao atendimento dos pacientes do SUS. Será que tem uma solução para isso, Juliana? Ô, João, a gente está realmente acompanhando com muita preocupação isso. Trouxemos aqui no Rede Entrevista, inclusive, o secretário estadual de Saúde,
né, o Fábio Baquerete, trouxemos também a Neuza Freitas, do Sindicato dos Servidores de Saúde. Essas entrevistas, inclusive, você acompanha no YouTube, TV Horizonte Oficial. E está uma briga, realmente, né, o João? E a gente, assim, o que a gente espera é que o melhor seja feito, mas realmente, assim, está uma situação muito complicada, a Assembleia Legislativa já envolvida nisso, a Câmara Municipal envolvida, os servidores públicos envolvidos, muito preocupados até com essa questão de para onde os servidores vão, né? Porque até então eles estavam lotados lá no hospital. Aí, de repente, são transferidos para o Hospital João 23. É uma outra conjuntura completamente diferente. Um hospital importantíssimo aqui da nossa capital, João 23, que realmente não pode sofrer com esse excesso de pacientes também. A Neuza esteve aqui, explicou para a gente como que funcionava o Maria Amélia Lins, né, que ele virava... a questão da cirurgia ortopédica ela é complexa porque você tem o primeiro atendimento emergencial e depois a pessoa tem que fazer, né, uma segunda cirurgia. Justamente. E aí o Maria Amélia Lins entrava nisso. E foi tudo transferido para o João 23. A Neuza, inclusive, alertou sobre isso, né? Uhum. Essa capacidade do João 23 absorver essas equipes de trabalho e também absorver mais esse ponto do hospital. O secretário diz que está tudo bem, está tudo tranquilo. As versões são muito diferentes. As versões são muito diferentes, então a gente acha que realmente, num momento como esse, é necessário o envolvimento do Ministério Público, é necessário o envolvimento da Justiça para poder avaliar isso tudo. Uhum. E o que a gente espera aqui como imprensa é que realmente o melhor seja feito. Lembrando, né, Juliana, que teve uma liminar do Tribunal de Contas do Estado que proibiu a assinatura da concessão, né? Então, um consórcio de municípios, né, tinha ganhado a concessão, mas o TCE barrou essa concessão e, por enquanto, vai ser decidido judicialmente a história do Maria Amélia Lins. Agora, 12h49, nós vamos para o intervalo, voltamos já. Meio-dia e 53, de volta aqui com o Rede Notícia. Olha só, o número de casos de feminicídio em Minas Gerais acende alerta para a violência. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas, o estado teve mais de 400 mulheres mortas ou vítimas de tentativa de feminicídio em 2024. Nos 2 primeiros meses de 2025, quase 20 mulheres já foram mortas. No último final de semana, a região metropolitana de Belo Horizonte registrou 3 casos de mulheres que perderam a vida. Sandra Maria França, de 46 anos, Maria Luísa da Fonseca Santos Costa, de 26 anos, e Tainá Silva Rosa, de 20 anos, foram mortas pelos companheiros ou por homens com quem vieram. Para a gente falar um pouco sobre esse assunto, a gente conversa agora com a advogada e vice-presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da OAB Minas, doutora Elis Angelita Grodério. Muito boa tarde, doutora. Muito obrigada pela participação aqui no Rede Notícia. Boa tarde, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora, aquela pergunta que a gente tem que fazer, né? Por que os homens matam tanto as mulheres? Então, é um problema social, mais do que um problema jurídico, é um problema social a questão do homem querer tirar a vida da mulher, né? Porque a gente é criado em uma sociedade onde o homem acha que a mulher é um objeto que ele tem à disposição dele. E quando essa mulher não quer mais essa relação, quando essa mulher não quer mais ficar com aquele homem, ele se sente no direito de tirar a vida dela, como se ela fosse um objeto dele, como se uma relação, um casamento desse a ele um título de propriedade, né? E aí, junto com isso, vem outros fatores, né? Vem o fator econômico, vem o fator da violência psicológica, que faz com que essa mulher fique ali vítima dentro daquela relação e que dê a esse homem esse poder que ele acha que tem sobre essa mulher. Doutora, já tem alguns anos que a gente tem em vigor no país a Lei Maria da Penha, uma história que foi de resistência, de enfrentamento, uma mulher que a gente conheceu, que eu cheguei a entrevistar, inclusive, Dona Maria da Penha. E
Tem alguns anos que essa lei está em vigor, mas a gente vê que os crimes relacionados aos feminicídios, principalmente, aí, não somente o feminicídio consumado, mas as tentativas de homicídio contra as mulheres, né, são muito grandes, a gente cobre todos os dias aí na pauta policial. O que está faltando para a Lei Maria da Penha ser um pouco mais incisiva? Já precisa reformar? A OAB enxerga que precisa já ter uma reformulação da Lei Maria da Penha para ela ser mais dura aí no combate aos feminicídios, à violência contra a mulher no geral? Pois é. Não sei se talvez colocar a lei de uma forma mais agressiva, né? Porque a Lei Maria da Penha, na verdade, ela é uma lei que protege, né? A medida protetiva, ela efetivamente dá uma segurança para a mulher. O que a gente vê das estatísticas é que, apesar de terem aumentado os números de feminicídio, nas cidades onde há um maior registro de violência doméstica e pedido de medidas protetivas, há um menor número de feminicídios, né? Então, a gente vê que quando a mulher denuncia e pede a proteção da lei, evita-se de chegar no crime extremo, que é o feminicídio. Mas o que acontece é que muitas mulheres não denunciam. E a Lei Maria da Penha, ela é efetiva. E depois da Lei Maria da Penha, vieram outras leis que trazem essa efetividade para ela. Por exemplo, agora nós tivemos o pacote antifeminicídio, que é uma lei recente do final do ano passado, que agrava a pena do feminicídio. Então, essa lei vem dar suporte para a Lei Maria da Penha, que é uma lei, uma das 5 melhores do mundo em termos de proteção para a mulher. Então, vem outras leis que vêm dar efetividade para a Lei Maria da Penha. E essa nova lei do feminicídio é uma delas, né? Que é uma lei que aumenta a pena do feminicídio para até 40 anos, é a nossa maior pena no Brasil, e que coloca um prazo maior para que esse agressor saia da prisão. Então, se um homem hoje comete feminicídio e vai preso, ele vai ter que cumprir 55% da pena para sair em liberdade. Então, considerando que a pena vai de 20 a 40 anos e que a média de condenação de um feminicídio é 30 anos, esse homem vai ficar, em média, 16 anos em regime fechado para sair para a progressão de regime. Então, existem outras leis que vão trazendo efetividade para a Lei Maria da Penha. Então, não é um caso de reformular a Lei Maria da Penha. É um caso de dar uma maior assistência para essa mulher, enquanto sociedade de uma forma geral, para ela ter suporte familiar, suporte financeiro, suporte das entidades públicas, para que ela consiga denunciar a violência e sair da relação abusiva. Porque a Lei Maria da Penha já é efetiva, e as leis que vêm advindas da Lei Maria da Penha, como a lei do feminicídio, já são suficientes para penalização. Na verdade, o que eu entendo que falte seja conscientização, educação, mudança da forma que as pessoas são educadas e um maior aparato estatal para cuidar dessas mulheres. Ok, doutora, queria muito agradecer a sua participação aqui no Rede Notícias. A gente conversou com a advogada e vice-presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da OAB Minas, doutora Elis Angelita Grodério. Muito obrigado a você que esteve conosco. Permaneça em nossa programação. Fique agora com o Bola na Rede, com o nosso amigo Júnior Brasil. Tudo sobre Atlético, Cruzeiro e América e o futebol no Brasil e no mundo. Ótima tarde para você. Permaneça na nossa programação. Ótima tarde. Até amanhã.